Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos reagir a um pequeno corte do vídeo do Arthur Duval, Mamãe Falei, onde ele faz aquele vídeo dos 30 contra 1. E nesse corte ele defende o porquê que o Oruan deve ser proibido de cantar. E fica comigo até o final para você entender o porquê ele está com um pensamento errado a respeito disso. Tá bom? Vamos soltar. Aqui no Brasil já existe uma tipificação penal que é o seguinte: você não pode fazer apologia ao crime numa música. Qual que é o problema disso? Existe uma linha que ela não é fácil de você definir, que é o que é crime e o que não é. Então, por exemplo, se eu pego a música da Rita Lee, Lança Perfume, ela tá falando do quê? De um perfume cheiroso? Não, de lança perfume. Isso é crime? Isso aqui não é crime. Você pode entender nessa linha que isso não é crime. Se eu pego, por exemplo, o Gabriel Pensador, Cachimbo da Paz. É crime? Não é crime. Ele tá cantando ali. Cachimbo da Paz não é um cachimbo que sai uma pombinha branca. Mas tudo bem, não é crime. Agora, quando eu pego um criminoso que é filho do Marcinho VP, que faz funk onde o Marcinho VP domina, que tem nos bailes dele pessoas com fuzil na mão, ostentando isso já é crime por si só. Não, mas aí... Onde o cara canta o hino da facção, onde o cara faz com que as pessoas lá embaixo se influenciem ao ponto de falar, ser da facção é uma coisa legal, me dá acesso a várias coisas. Mas isso não é nesse contexto, se a gente for ver, o baile funk é uma liberdade de expressão e é um ato de resistência. Calma. O baile funk em si, sim. E... Agora, você concorda comigo que você tem um cara cantando do Comando Vermelho? Deixa eu falar, mas ele não é do Comando Vermelho. Ele claro que ele é do Comando Vermelho. Não, ele é filho do Marcinho VP. Por que quando ele foi preso, ele raspou o cabelo dele que tava vermelho e foi pintado, e foi cabelo preto? Por quê? Porque pra ir pra cadeia você tem que raspar o cabelo. Não é por isso, não. É porque se ele fosse com o cabelo vermelho, uma clara sinalização ao Comando Vermelho, ele seria morto pela facção rival. Pessoal, por mais que eu ache o funk um estilo de música degradante, eu não concordo que se deve calar a voz dos funkeiros, por pior que seja. Eu sou contra crime de opinião. Infelizmente, eles relatam a realidade que a periferia vive. Eu não acho que o Oruan ele molda a cultura da periferia, mas sim a cultura da periferia é colocado ali. Eu não creio que seja a música, o funk que molda a cultura da periferia, mas o contrário. A periferia que molda a música. E a música, querendo ou não, é a expressão do que eles vivem, do que eles veem. E se eles veem e vivem aquilo, o problema não está na música, está na realidade em que eles vivem. Ah, mas a música vai influenciar jovens. Não. Os jovens vivem aquilo, se deparam com aquela realidade todos os dias. A culpa não é da música. A culpa é da ausência da sociedade, a ausência do poder público ali. Aquelas pessoas são invisíveis para muitos, e talvez a única forma, a forma que eles encontraram de se exprimir, de falar daqui da sua realidade, seja através da música. Então eu acredito que a música não pode ser criminalizada. Se esse rapaz ele comete outros crimes, como tráfico de drogas, associação ao tráfico, às facções, isso é uma outra coisa, mas se for somente pela música, eu não acredito que deve ser criminalizado, apesar de achar abominável. Mas é a cultura do país em que vivemos, infelizmente. É a cultura do país em que vivemos. Chegou a esse ponto, o país da bossa nova, do samba, do chorinho, né, do Vila Lobos. Hoje é o país do funk, infelizmente. E isso é culpa do sistema. É culpa do sistema político e social brasileiro. Então, por que que Rita Lee antigamente não era crime? Por que que Planet Hemp não era crime? Por que que tantos outros que, de certa forma, incitaram o consumo às drogas, né? O próprio Gabriel Pensador, quando fala do Cachimbo da Paz. Então, por que que isso não é crime e o outro já é? O que que define o que é crime e o que não é? Que linha é essa que se deve ultrapassar para ser crime? Então é muito subjetivo, e você dizer que é crime só porque eu não gosto, isso é complicado. É complicado porque o feitiço pode virar contra o feiticeiro. Amanhã pode ser eu. Então, o que é que você acha dessa opinião? Você acha que a música deve ser considerada crime, por pior que ela seja, por pior que ela incite, ela deve ser considerada crime? A opinião, o discurso deve ser crime? Ou somente a ação, a atitude? Quando eu parto do discurso para a atitude, para a prática, aí sim deve ser crime? O que é que você acha? Gostaria muito de saber a opinião de vocês, e na minha opinião o Arthur Duval está equivocado em alguns pequenos aspectos que parecem sutis, mas que desmontam o argumento dele. É muito perigoso a forma como ele pensa, tá bem? Então fico por aqui, pessoal. Gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. Um grande abraço a todos.
E não esqueçam de deixar aqui o seu like e se inscrever nesse canal. É um canal jovem, recente, mas que vamos aí, com fé em Deus, crescer para trazer conteúdos como esse aqui, tá bem? Um grande abraço.